E aí, E aí, galera? E agora a gente tá começando com mais um? EQ Responde. Hoje nós vamos falar sobre um pedacinho do mundo da engenharia química, operações unitárias. Agitadores e misturadores. O que são? Para que servem? E você aí, você sabe o que é um agitador e um misturador? Matheus Berton, você sabe o que é um agitador e um misturador? Não sei, mas eu suponho que o agitador seja um equipamento que tem a função de simplesmente manter em movimento a sua solução, ou o que você tem no seu meio, e o misturador você quer homogeneizar, você quer juntar algumas soluções, um grupo de substâncias que você tem aí. Muito obrigada. Michel, você sabe o que é um agitador e um misturador? Agitador, eu acho que é aquele negocinho que coloca aquele tubo de ensaio e mexe embaixo. O outro eu não sei. Obrigada. E você sabe o que é agitação? A agitação é o simples fato de manter em movimento uma solução que está em uma única fase. Já a mistura seriam duas fases diferentes, podendo ser ela uma sólida, aqui no nosso caso, e o outro um ovo. Agora, as partículas de sal, que seriam a segunda fase, entrariam em contato com esse ovo e entrariam em mistura, ficando em apenas uma única fase. Mas, para acontecer a agitação e a mistura, são utilizados equipamentos, conhecidos como agitadores e misturadores. Mas qual a diferença deles? Bom, o agitador, ele é um mecanismo onde vai ter um equipamento e dentro desse equipamento vai ter uma forma determinada, normalmente circulatória, onde vai fazer a agitação da minha solução. Bom, o que seria o conjunto do agitador? Seria um recipiente, normalmente um tanque agitado, um impelidor e também um motor, onde vai dar potência para esse impelidor. E muitas vezes, quando não ocorre uma boa mistura, chicanas. Bom, já o misturador, ele é um movimento aleatório, ocasionado devido a um impelidor. A diferença entre os dois, o que seria? O misturador é utilizado para mais de uma fase, normalmente duas fases ou mais. Existem muitos exemplos no nosso dia a dia de agitadores e misturadores. Um tipo de misturador seria a batedeira e também o liquidificador. Dando enfoque aqui no liquidificador, o liquidificador ele é composto de um recipiente, o qual dentro dele possuirá um impelidor. Esse impelidor, junto ao motor elétrico, irá girar e irá fazer a mistura e homogeneizar a minha solução, que estará em duas fases. Um exemplo poderia ser a vitamina de banana, onde temos duas fases, a fase sólida, que seria a banana, e a fase líquida, que seria o leite. O nosso misturador irá homogeneizar ambas as fases fazendo a mistura. Aqui nós podemos ver a nossa mistura. Um exemplo de agitador encontrado em nossas casas é a máquina de lavar roupa. Como citado anteriormente, os agitadores eles são compostos por um tanque de mistura e um impulsor. A máquina de lavar roupas funciona da seguinte maneira. Seria o nosso tanque, então, e o impulsor, que é o batedor de roupas. Ele funciona com uma mistura de água e sabão e a roupa, ou seja, o princípio é agitar essas roupas para ter a lavagem. Esse é o exemplo do princípio de funcionamento de um agitador em pequena escala. É possível observar a agitação da solução, composta por água e sabão, que tem como princípio a lavagem dos panos. Então, é possível afirmar que esses eletrodomésticos do nosso dia a dia, como o liquidificador, a batedeira e a máquina de lavar roupa, seriam operações unitárias de agitadores e misturadores em pequena escala, e eles são indispensáveis no nosso dia a dia, facilitando a nossa vida. Ampliando então para equipamentos de médio porte, é conhecido de todos a betoneira, que é um misturador de concreto. Assim como a batedeira industrial utilizada para panificação, existem outros equipamentos de médio porte utilizados para mistura.
Ampliando o olhar para esses tipos de equipamentos, temos o misturador de concreto, conhecido como betoneira. Ele é um equipamento essencial para a construção civil. O mesmo é utilizado para a mistura de materiais, no qual adicionam-se cargas de pedra, areia, cimento e água. A proporção e textura dessa mistura será de acordo com o tipo de obra. A betoneira também pode ser utilizada na mistura e preparo de outros produtos como rações, adubos, plásticos, entre outros. Existem diversos tipos de betoneira, sendo um deles a fixa, o qual é a mais conhecida no Brasil, que vem equipada com motor para que a mistura fique homogênea. Existe a semifixa, que é similar à fixa, porém pode ser facilmente removida, pois possui rodas. Outro exemplo de equipamento de médio porte será mostrado pela Gabi no cenário 3. É uma batedeira a nível industrial, utilizada geralmente em panificadoras. É com você, Gabi. Assim como no nosso dia a dia, existem muitos equipamentos de misturadores em médio porte. No nosso dia a dia, como o liquidificador e a batedeira que utilizamos em casa, são equipamentos de pequeno porte. Os equipamentos de médio porte são equipamentos utilizados em áreas como, por exemplo, panificação. Aqui nós podemos ver, nós estamos em uma panificadora, qual vamos filmar o funcionamento de uma batedeira industrial e por que ela é importante nessa área. Vem com a gente. Bom, agora a gente está aqui com o Marcelo, que é proprietário de uma panificadora, e ele vai explicar mais ou menos o porquê que é importante esse equipamento nesse ramo da alimentícia. Aqui nós temos uma maceira, seria um tipo de misturador, e dentro dele tem um impelidor com as chicanas, como a gente pode ver. Marcelo, por que é importante esse tipo de equipamento aqui no seu estabelecimento? Esse equipamento é importante para fazer o batimento de todas as massas, porém essa maceira que nós temos aqui, ela é do sistema rápido, então demora menos tempo para fazer o batimento, né? Porém usamos o cilindro aí também para deixar ela mais lisa e para não deixar esquentar muito na maceira. Como vocês podem ver, nós vamos bater um pão francês para ver como que vai ficar. Fazer o seguinte, são 8 kg de farinha para 4 kg de água, aí 4 litros de água seria. É usado gelo devido se é uma cera rápida, para não esquentar mesmo a massa. Agora, como tá vendo, ela faz o que? Ela é bem rápida mesmo. Vai demorar em torno de uns 4 minutos para deixar a massa lisa. Como a gente pode ver, o misturador traz duas fases diferentes, sendo uma semi-sólida e uma sólida, transformando em uma outra fase. Agora a massa já está no ponto de véu, então já podemos tirar. Mas entre 4 e 6 minutos a massa nessa maceira ela já está em ponto para cilindro ou mesmo até para jogar na mesa para ser cortada e modelada. Porém, por ser uma maceira rápida aí. Agora se veja bem que ela no final ela vai chegar a um ponto de véu. Agora que você aí que está assistindo o nosso vídeo já entendeu mais ou menos o processo de funcionamento de um agitador e misturador em pequena e média escala, é válido lembrar que nas operações unitárias
Os agitadores e misturadores são em escalas industriais. E a Catherine vai falar um pouquinho para vocês sobre esses tipos de agitadores e misturadores. Focando então nos misturadores e agitadores industriais, é muito importante entender o funcionamento destes, relacionando aos tipos de impelidores e ao tipo de fluxo em que esses trabalham, que vai ser agora o que vamos mostrar na sequência. E aí galera, aqui hoje no programa Quem Responde a gente vai ter a convidada especial Juliana Chiamente. Juliana é engenheira da UniOeste e ela vai responder todas as dúvidas sobre misturadores e agitadores. Vem com a gente! E aí pessoal, como a gente já disse hoje nós vamos receber a Juliana Chiamente. Juliana, pode entrar? Boa tarde. Boa tarde. Fica à vontade. Obrigada. Então, boa tarde a todos que estão assistindo. Hoje eu recebi um convite muito especial para estar aqui falando um pouquinho mais sobre o meu livro sobre operações unitárias. Hoje, em especial, vou estar falando sobre os agitadores e misturadores e os principais fatores relacionados a esses equipamentos fora e dentro da indústria. Então, o agitador e o misturador, eles são equipamentos que, para eles poderem fazer o seu trabalho, eles precisam de um impelidor ou impulsor, como a gente também chama. Esse impulsor e esse impelidor, eles servem para fazer o movimento que eu preciso, para realizar a atividade, a operação que eu preciso fazer dentro do recipiente que eu estou utilizando. Então, esse impelidor, ele vai me dar também o fluxo que eu preciso. Se eu preciso de um fluxo tangencial, se eu preciso de um fluxo axial, tudo isso se dá com o tipo de impelidor que eu vou estar colocando dentro do meu tanque. E as interferências nesse fluxo, independente se ele é axial, tangencial, tem alguma outra interferência além do impelidor, tipo a viscosidade do fluido que está no meu tanque de agitação, de mistura, na minha solução? Quais são as outras interferências? Sim, Catherine, a gente tem outros fatores que podem interferir no fluxo além do impelidor. Esses outros fatores podem ser a viscosidade do fluido, a presença ou não de chicanas, a geometria do tanque. Já falando um pouquinho mais sobre chicanas, vou puxar outro assunto aqui. Um dos principais problemas que a gente tem dentro dos agitadores e misturadores, que é a presença do vórtice. Esse vórtice é como um redemoinho que se forma. Ele é bem semelhante quando você está lavando a louça, acumula água, você solta a tampa do seu ralo de uma vez e ele começa a girar e fica com um furo no meio que não escoa o meu fluido. Então, isso é o vórtice e diminui a eficiência do meu equipamento. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer dentro do meu agitador, do misturador, para evitar o vórtice. Então, algumas coisas que a gente pode fazer é instalar a chicana ou inclinar o meu tanque com cerca de 15 graus. Ou a gente pode fazer também a descentralização do impelidor. Eu também ouvi falar que você utilizar o teu tanque na horizontal e na vertical também influencia muito, né, nessa formação de vórtice. Então, você decide conforme for o seu processo, o seu fluido, impelidor, etc, né? Sim, isso também é um fator que pode diminuir o vórtice ou até eliminar o vórtice. Então, pessoal, como nós pedimos no último vídeo, a gente pediu para vocês enviar algumas dúvidas de vocês sobre agitadores e misturadores e hoje a Juliana, então, vai responder essas perguntas para nós. O Lucas, da UEM, ele quer saber se numa reação ou num transporte de gases, qual é o melhor impelidor a ser utilizado? O impelidor que a gente mais utiliza nesses casos é o impelidor MaxFlow. Ele tem um alto impulsionamento, então isso é necessário quando a gente tem esse tipo de mistura, e ele é um impelidor do tipo hélice. A Mariana, de Maceió, quer saber quando a turbina, o impelidor tipo turbina, é o mais indicado. A gente utiliza a turbina quando a gente requer alta velocidade.
Então, sempre que você tem um fluido que você precisa muita velocidade para realizar essa mistura ou essa agitação, a gente utiliza a turbina. E também um dos motivos é pela alta tensão do cisalhamento. Então, esse é o mais indicado. A nossa próxima pergunta é da Larissa de Santa Maria. Ela quer saber qual impelidor utilizar quando ao longo do processo existe a variação de viscosidade. Nesse caso, a gente utiliza a turbina de pá plana. A gente utiliza esse tipo de impelidor porque a gente pode variar o fluxo, deixar ele laminar ou turbulento, com a mesma pá. Então, não requer mudança do sistema para outro equipamento, a gente pode fazer essa variação do fluxo dentro do mesmo equipamento. E também é mais indicado, esse tipo de impelidor é mais indicado para suspensão de sólidos. A próxima pergunta é do Pedro, que já trabalha na área em uma indústria no Maranhão. Ele quer que você defina para ele, explique como funciona, onde se utiliza os impelidores de fita dupla helicoidal. Esse tipo de impelidor, ele é relativamente grande quando comparado com outros impelidores. Ele requer um tamanho de 95% do diâmetro do tanque. Ele é muito utilizado tanto para misturas sólidas quanto para misturas líquidas. E uma característica muito forte é quando tem-se alta viscosidade. Esse impelidor é muito utilizado nessas situações. A próxima pergunta é da Lara Dominique de Cascavel. Ela também está trabalhando com impelidor de fita dupla helicoidal e ela gostaria de saber a diferença desse impelidor com o impelidor de âncora. Então, o impelidor de âncora, ele se difere um pouquinho do helicoidal quando a gente fala do tipo de fluxo que a gente deseja ter dentro do tanque. Quando a gente usa o impelidor do tipo âncora, a gente não consegue ter um fluxo axial. Ele é muito utilizado em velocidades baixas, também para fluidos de alta viscosidade e principalmente quando a gente quer fazer uma transferência de calor, pois o impelidor do tipo âncora, ele tem raspadores da parede do tanque e isso faz com que possa ocorrer transferência de calor. A nossa próxima pergunta é do Vinícius Melo de Toledo, que inclusive estuda na mesma universidade que você se formou, e ele gostaria de saber qual que é o melhor impelidor para se trabalhar com polímeros. O tipo de impelidor mais utilizado quando se trata de polímeros, dada a alta viscosidade, a gente utiliza o impelidor do tipo parafuso. Geralmente esses polímeros têm sensibilidade à tensão de cisalhamento, então a gente utiliza o impelidor de parafuso, é o mais indicado. Então, pessoal, hoje o EQ Responde tem uma surpresa para vocês. Nós realizamos um sorteio entre as melhores perguntas, e hoje a Juliana vai presentear um dos nossos seguidores com um livro autografado, que é o livro de operações genitais. A ganhadora foi a Larissa de Santa Maria, que mandou a pergunta sobre a variação de viscosidade em agitadores e misturadores. Parabéns, né? Parabéns, Larissa. Juliana, então, para finalizar a sua participação no nosso vídeo, a gente gostaria de saber a sua opinião pessoal sobre qual a importância dos agitadores e misturadores na indústria, desde o que você já se deparou até hoje, o que você vê, o que você tem a passar para quem está estudando esse assunto. Bom, Kathleen, a minha experiência na indústria química com os agitadores e misturadores, eu posso falar que raras são as indústrias químicas que não utilizam esses equipamentos. Indústria alimentícia, farmacêutica, indústria de polímeros, todas essas indústrias utilizam muito esse tipo de equipamento. Para ser mais dinâmico e vocês conseguirem visualizar melhor sobre o que estamos falando, eu preparei alguns vídeos para exemplificar em escala industrial a aplicação dos agitadores e misturadores. Nesse vídeo, nós podemos ver um misturador em V. Também pode ser em Y. Esse tipo de misturador é muito utilizado para fazer misturas em pó. E ele tem uma característica muito forte por não possuir um impelidor. Nesse vídeo, nós podemos ver um misturador de aço carbono do tipo Raibon Blender.
O impelidor desse misturador é do tipo fita dupla helicoidal. Esse tipo de impelidor tem um tamanho bastante grande em relação ao diâmetro do tanque e ele é muito usado para viscosidades altas. Já nesse outro vídeo, nós podemos ver um agitador sendo montado em escala industrial. Podemos ver também que é um esquema de duplo impelidor, formado com pás inclinadas. E aí, galera, esse aqui foi mais um EQ Responde. Fiquem ligados que tem mais vídeos por aí. Até semana que vem. Tchau! Tchau!